os produtos. E o João estava aqui, então, a gente estava trazendo essa conversa para a atualidade, aí falando de compras, coisa e tal. E compras foi uma das coisas que mudou um pouco a forma como a gente fez aí nos últimos tempos, né? A gente está agora em outubro, agora, 2020. Mas enfim, a gente teve aí, está tendo ainda o efeito da pandemia no mundo inteiro, né? E uma das funções que mudou foram compras. Na, Quando a gente falou sobre, afetou principalmente a logística, né? Então a gente deixou de ir no supermercado, né, para as compras muitas vezes virem até a nossa casa, enfim, começou a ter vários serviços de entrega, até mesmo em cidades do interior, onde não era comum as teleentregas, começou a ter teleentrega de quase tudo. E foi uma área que mudou muito, né? E aí, o que eu te pergunto, assim, mudou alguma coisa? Ou como afetou essa área da engenharia do produto? Tu tem alguma coisa que tu perceba, assim, que possa ter afetado? Eu vejo assim de cara três impactos, tá? Dois impactos vinculados às características dos produtos e um impacto vinculado ao processo. Bom, a engenharia do produto, como vocês devem imaginar, geralmente ela é desenvolvida muito por equipes discutindo as coisas baseado no que o cliente viveu. Então, ela uma coisa muito de salas fechadas com designers, marqueteiros, alguns engenheiros para poderem realizar toda essa discussão necessária. Muitas vezes tu chama o cliente para aquela sala, tu faz experimentos com o cliente, dependendo da empresa, cria um cenário lá todo de simulação para o cliente para testar se o produto está funcionando ou não. Isso com certeza está sendo impactado nesse momento. Então, todas essas dinâmicas de. Alô? Esse tipo de experiência não pode ocorrer agora, né? Não, tá todo mundo em casa, se não está em casa está com máscara, se tá com máscara tem que estar distante. Se deveria estar tocando alguma coisa, talvez só um poderia tocar e não todo mundo, então aquela experiência que era esperada do usuário não pode ser testada, né? Então, Com certeza. Todas essas dinâmicas de cocriação hoje, inclusive, cocriação é cliente e empresa produzindo em conjunto uma solução. Isso também é uma coisa um pouco nova dentro da área de desenvolvimento de produto. Tu discutindo com o teu cliente dando ideia e vocês meio que construindo junto a solução. Tudo isso está sendo um desafio, inclusive teórico hoje. Como que a gente vai conduzir essas coisas, como a gente conduzia com qualidade, com toda essa experimentação nesse momento de pandemia. Então, nesse momento, está tendo que ser tudo muito habilitado por tecnologia. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir fazer o meu cliente viver uma experiência sem ele estar vivendo a experiência de fato. Eu tenho que testar um celular sem ele estar com o celular na mão. Então, eu preciso, de alguma forma, usar aqui esses meios aqui que a gente tem para ele conseguir experimentar e eu conseguir ter o feedback necessário para ver se o produto está entregando aquela funcionalidade. Então, eu vejo um momento bastante forte no processo também. vou te interromper falando assim, me vem muito a palavra realidade virtual, né? Para tu poder fazer o cliente experimentar, no mínimo tu vai ter que fazer com que ele experiencie ali um pouco de realidade virtual, de realidade aumentada, enfim, usar dessas tecnologias que antes, há não muito tempo atrás, soavam como coisas futurísticas ali de filme de ficção científica, está bem próximo, né? Então hoje em dia praticamente qualquer celular a gente pode fazer um sisteminha, botar ele na frente dos olhos e conseguir ali ter uma experiência 3D, né? Seria uma experiência de realidade virtual e também substituindo, de certa forma, aqueles óculos de realidade virtual. Então, cara, a tecnologia tá aí, né? É disponível a praticamente todo mundo. Hoje, com certeza, Ricardo, o mercado ele vai puxar essas tecnologias para que a gente possa fazer as experiências necessárias. Uhum. Uma coisa é fato, o mercado precisa continuar produzindo produtos com competitividade e ele precisa muito dessas simulações. Então, de alguma forma, as tecnologias que suportam essas interações vão acabar nascendo. E eu acho que a realidade virtual é a realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso aí são coisas que com certeza vão acabar participando da dinâmica do processo. Voltando para a questão agora sobre o impacto nos produtos. Eu vejo dois impactos. Um que eu acho que já ficou bastante intuitivo para as pessoas, baseado no teu prelúdio ali, quando tu fez as tuas apresentações da área,
Questão dos transportes. Muito provavelmente a gente vai ter que diminuir peso de embalagens, porque eu preciso transportar mais. Dizem, inclusive, que as garrafas PET entraram muito no mercado por causa do transporte. Não era viável ficar transportando uma série de garrafas de vidro e acabar entrando com a garrafa PET, que é ruim do ponto de vista sustentável, mas, por outro lado, permite um transporte maior e economiza mais gasolina. Então, acaba tendo impacto dos dois lados. Independente da garrafa PET ou da garrafa de vidro, a gente vai usar muito mais teleentrega. E esses produtos vão ter que estar adaptados à teleentrega. Vão ter que ter dimensões específicas para caminhões, dimensões específicas para o motoqueiro que traz ali daqui a pouco o teu produto, a tua própria comida. Então, vai ter que se pensar muito mais nessa situação, nessa forma de entrega. E outra questão, que daí é uma questão um pouco mais... Isso sim é uma coisa bastante nova, tá? O mercado ele mudou muito para pouco consumo de produtos e muito consumo de uma oferta que soluciona um problema meu. Se estava tendo uma tendência bastante forte em as empresas de produtos elas serem muito mais B2B, que é business to business, empresa para empresa. Que, por exemplo, uma das grandes tendências é que não se consuma mais diretamente bicicletas. Tu não compraria mais bicicletas. Então, a empresa que produzia bicicleta para depois entregar para uma outra que venderia para o cliente final, ela muito provavelmente começaria a construir bicicletas, que entregaria para uma empresa que vai alugar essas bicicletas para o cliente final, que não vai mais entregar de forma completa a vida toda desse produto para o cliente final. Imagina se isso também está tendo estudos. Eu acho que esse é um tipo de estudo dos. Talvez seja o estudo que mais esteja acontecendo nesse momento. Tem uma série de artigos saindo nesse sentido, de que talvez esteja tendo que dar um passo atrás no mercado. Vai ter que se voltar para a entrega de produtos para o cliente final, porque essas possibilidades de compartilhamento, provavelmente durante um período, vai acabar sendo desestimulada. Então, eu vou voltar a comprar minha bicicleta, eu vou voltar a comprar minha furadeira, eu vou voltar a comprar qualquer produto que antes eu já não estava mais comprando, eu estava alugando. Daqui a pouco eu vou voltar a comprar o carro, porque eu já não me sinto mais tão confortável num Uber onde várias pessoas sentaram. Então, o mercado que migrava para algo mais B2B, onde eu entregava meus produtos para uma empresa e essa empresa alugava para um outro cliente, agora pode ser que ele volte a ser B2C, que é a empresa entregando direto para o consumidor. E alguns artigos já mostram um desestímulo das pessoas em utilizarem produtos compartilháveis, o que acaba impactando diretamente no desenvolvimento de produto. Muito interessante isso. Eu lembro muito do... Isso é fantástico, assim, que reflete, na verdade, isso é reflexo do momento que a gente está vivendo agora. Né? E eu lembro muito bem enfim, do que a gente estava vivendo até pouco tempo atrás, que era essa lógica de consumir não mais produtos, mas sim a entrega, né, o resultado. Né? Então, se eu tenho necessidade de ir do ponto A para o ponto B, eu não preciso ter um carro, desde que eu tenha o serviço ali, o resultado entregue. Né? Isso pode ser satisfeito através de uma bicicleta, que não é minha, de uma empresa que disponibiliza ela para alugar, através de um aplicativo de mobilidade, enfim. E estava muito nessa lógica de não precisar mais ter as coisas, né? Apenas usar quando necessário. E aí, claro, para isso, como tu falou, é imprescindível o compartilhamento, né? E aí agora vem algo que diz, olha, não dá para compartilhar tanto assim não. Então, e outro dia eu até andei numa dessas bicicletas e eu pensei, cara, isso aqui, eu levar o pé da letra não é uma boa ideia não. Não tá de máscara e coisa e tal, mas quem garante que a última pessoa que usou aquilo ali estava com a mão limpa, no caso extremo estava saudável, né? Então a gente começa a se questionar e isso é muito interessante de ver que, enfim, afeta o desenvolvimento do produto, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
O desenvolvimento de produto ele estava muito menos no cenário pré-pandemia para desenvolvimento de uma solução para um problema do cliente do que propriamente o desenvolvimento de um produto. E muitas vezes a empresa que desenvolvia o produto bicicleta, ela já estava, na verdade, com certeza, ela já estava pensando e às vezes já tinha até parceria com a empresa que iria alugar as bicicletas. Agora, digamos, eu diria quase que infelizmente, porque é uma tendência sustentavelmente boa, mas muito possível que esse mercado se retraia e a gente volte a uma geração anterior durante um tempo. Sim, é interessante. Também interessante outro ponto que tu destacou ali, que se falava muito, por exemplo, desenvolver embalagens pensando no cliente final. Mas agora a gente também tem que desenvolver embalagens pensando no transporte de caminhão e o transporte mais fino ali, no último nível, que é a vence do motoboy, do ciclista, de uma forma que fique mais confortável e prático transportar aquilo. Né? E, e é interessante porque, enfim, era uma pessoa que a princípio poderia não estar na visão do desenvolvimento do produto, que foca muito na experiência do usuário final, mas enfim, vai ter essas pessoas anteriores e vão ser afetadas ali pelas formas do objeto, né, do produto, da Com embalagem. certeza. Mas muito bom. Se deixar, a gente vai longe nessa conversa. E João, e tu comentou mais cedo ali na tua apresentação, achei muito interessante, que tu comentou que tu te interessou pela área de produto, fizeste o teu mestrado, investigaste, e aí tu falou que tu focou para serviços, né? Então, e quando a gente lê ali, quando eu li a descrição da engenharia do produto, o próprio nome diz engenharia do produto. E quando a gente fala produto, a gente pensa em coisa física, mas falou em serviço. E como é que pode isso? Pode aplicar engenharia do produto para serviço? Com certeza. É uma área bastante nova também, a engenharia do produto para serviços. Ela está, digamos, a reboque da engenharia do produto ainda. Então, geralmente as inovações vêm para produto e depois a engenharia de serviços, ou a engenharia voltada para o desenvolvimento de serviços, ela acaba se absorvendo, mas é totalmente aplicável, só que alguns paradigmas devem ser quebrados. Eu hoje, depois de estudar muito a engenharia de serviços, eu vejo como a engenharia de serviços ela é parecida com a parte de preparação da produção, que é aquele momento do desenvolvimento do produto, onde eu estou pensando em como produzir o meu produto lá dentro da minha linha de produção. Porque o que é um serviço? Vou colocar aqui uma padaria. É um processo de produção, basicamente. É um cliente entrando, um processo de produção de clientes, de processamento de clientes. Tu tem um cliente entrando, que tem que ser bem atendido, que tem que achar o seu pão ali que ele quer consumir, que vai ter que ir para a sua fila, viver uma experiência dentro de uma fila, para ir até um caixa e fazer o pagamento. A engenharia de serviços ou desenvolvimento de serviços, ele se preocupa com toda essa vivência do cliente ao longo do processamento desse serviço, ao longo da execução desse serviço. E se a gente for fazer uma analogia, é meio que pensar um sistema de produção, só que ao invés de ser um sistema de produção de produtos, que tá saindo um produto ao final, tá saindo pessoas com a sua necessidade atendida. Então eu vou ter que pensar na engenharia de serviços, tá? Primeiro eu vou pensar qual é o tipo de serviço que eu quero lançar, então tem um momento também estratégico de alinhamento com a empresa e tudo mais. Eu tenho que pensar no que o cliente sofre em geral nos serviços semelhantes dentro do mercado. Então, eu quero abrir uma nova padaria que vai vender pãozinho, quentinho, tudo mais, atender essa necessidade do cliente. Nas outras padarias, o que o cliente geralmente ele reclama, o que ele sofre? O que o cliente gostaria numa nova padaria? Então, eu vou ter que estudar também o meu cliente. Quando eu vou desenvolver o momento de desenvolver, agora eu vou desenvolver o meu serviço, que lá no produto é pegar, pensar na matéria-prima, pensar no metal, pensar a forma que tem que ser o motor, quantos cavalos e tudo mais. No serviço é uma coisa muito mais soft. Eu tenho que pensar por onde o cliente vai entrar. Ele vai entrar por aqui. Beleza, essa porta, talvez, que ele vai entrar, ela tem que ter um tamanho relativamente grande, porque pode entrar vários clientes. Uhum. Ok.
ter alguém que logo de cara vai vir e vai indicar ele, daqui a pouco, que ele tem que ir lá para o fundo, porque lá é que ele pega o pãozinho na padaria. Lá já tem que ter uma pessoa atendendo ele com uma certa especificidade. Tem que ser simpático, tem que ser rápido para pegar o pão e ao mesmo tempo ser cortês. Essa pessoa, de forma intuitiva, ela já tem que entender, essa pessoa que eu falo, o cliente, que o caixa fica lá no fundo. E já tem que se direcionar direto ao caixa. E no caixa, tu tem que logo ser atendido para logo tu poder sair e um outro cliente entrar e ser processado dentro do caixa. Digamos que num serviço, isso é bem louco, eu diria até, eu estou trocando as partes do produto por pessoas, tipo, eu estou especificando como tem que ser o meu atendente, eu estou especificando como tem que ser o balcão aonde está ali exposto os pães, eu estou especificando como é que tem que ser o piso, tem que ser mais frio, tem que ser mais quente, vai depender da região. Então, as partes do produto são equivalentes ou análogas às partes do processo do serviço. Específico pessoas, especifico partes ali que o cliente está vendo, especifico a ambientação do meu serviço, especifico como que eu gostaria que fosse essa experiência para o cliente, ele vai sentir calor, ele vai sentir frio. Então, é muito parecido com o desenvolvimento de um processo, se a gente for parar para pensar. Bacana, cara, é bonito de ver, assim, de ver não, é de ouvir, de imaginar, porque é só em imaginação. E é interessante, assim, que é o mesmo processo de desenvolvimento, e aí como tu citou, agora o que está em movimento não é modificado, mas, enfim, sofre experiências ali, né? E o que tem que ser projetado não é o que está em movimento, mas sim as coisas estáticas, né? Então, que é, digamos, diferente da engenharia do produto, né? Então, também quando tu falou sobre pensar em uma parede, uma porta aqui, a largura da porta, também comecei a pensar, bom, as pessoas têm que falar com o arquiteto, né, que vai desenvolver o lugar, dependendo da estrutura do lugar, tem que falar com o engenheiro civil para ver se vai poder ter uma porta tão larga assim. Enfim, então tem que se acabar, vai ter que falar de repente com o pessoal da decoração também, porque às vezes é muito funcional, numa visão muito de engenheiro, não é bonita a coisa. Então também tem que ter uma visão um pouco mais harmoniosa ali, do ponto de vista da experiência, né? E, enfim, isso é muito interessante. Também, quando a gente percebe isso, também a gente consegue ver assim, lugares que têm sucesso, normalmente a experiência de ir lá é agradável, a gente tem uma experiência bacana. E também lugares onde não tem sucesso, tu vê que na experiência do cliente, ali, a trajetória dele não é muito boa, assim, não é muito bem pensada, é truncado o processo, ou até mesmo às vezes o cliente fica perdido, né? Então, dependendo se é um cliente novo que chega numa loja que não teve esse pensamento de como vai fluir o processo, o cliente fica pensando, e agora, onde é que eu peso o pão, onde é que eu pago? E aquilo acaba incomodando. Mas, enfim, quando é uma coisa fluida, assim, a experiência é muito bacana. E é muito importante, Ricardo, tu pensar em toda a jornada do cliente, isso aqui também trazendo um pouco das teorias novas, inclusive antes de ele viver a experiência dentro do teu serviço, porque reconhecendo como está chegando o teu cliente, tu já pode fazer uma experiência adequada àquilo. Hoje, por exemplo, a nossa vida é muito corrida. Então, muitas pessoas não vivem com prazer e já chegam estressadas na padaria. Vou passar na padaria às 6 da tarde, depois do meu trabalho, onde eu já briguei, já estou estressado e já sei que amanhã vou ter que acordar cedo e o negócio está uma loucura lá no trabalho. Entre pegar o pão, eu já tenho que buscar meu filho na creche. Então, tipo, se eu reconhecer que existe toda uma situação em que essa pessoa está posicionada dentro de uma própria jornada, daqui a pouco eu vou fazer com que as coisas tenham que ser muito rápidas nesse ambiente. O cliente não quer ficar parado numa fila. Se o meu atendente já for grosso, provavelmente vai ter uma chance de já ter uma briga nesse momento. Então aqui é muito importante que eu tenha o que a gente chama de funcionário de linha de frente, que é o funcionário que fala com o cliente. Esse cara tem que ser muito cortês, porque talvez aquela cortesia dele já vai jogar toda uma experiência num dia que está complicado. Então, tu tem que entender o que ele está vivendo, nos limites que ele entrou e saiu da tua empresa, mas para tu poder desenvolver bem isso, eu tenho que entender como que ele chegou na minha empresa também. Toda a vida dele antes disso. Que bacana, que bacana. É muito interessante, porque também se a gente descuidar isso,
não adianta tu ter lá um pão que foi feito ao menor custo, ao menor lead time, com a melhor qualidade até, né, o pão mais saboroso, mas se tu esqueceu de ver esses detalhes, né, e tu não cuidou para botar uma pessoa muito cortês ali na linha de frente, vai tudo para água abaixo, né? Então vai, cara, não, mas tu fica pensando, pô, mas tchê, era tudo bom, cara, onde é que foi que errou o negócio, né? Então tá aí nesse detalhe que aparentemente seria muito sutil, mas quando a gente tem essa visão do desenvolvimento, do produto, do serviço ali no caso, né, tu consegue ter essa, eu diria assim, do meu ponto de vista, essa sutileza, né? Claro, quem está dentro da área não é uma sutileza, é uma coisa mais gritante. Mas enfim, é muito, muito bacana, assim, e realmente empolgante ali para a área, né? Até fiquei meio tentado aqui. Engenharia do produto, eu acredito que muita gente vai estar balançando aí para engenharia do produto já desde o primeiro semestre. Mas, João, né, da minha parte aí, assim, se eu pudesse, falaria mais tempo contigo sobre esse tempo, mas enfim, também não podemos abusar dos ouvintes aí que vão estar nos ouvindo. Então, da minha parte, eu encerraria por aqui. Não sei se tem alguma colocação a mais para falar para os alunos, para os ouvintes aí. Eu gostaria de falar que a engenharia do produto é uma área muito interessante, é uma das únicas áreas, talvez, da engenharia de produção onde a gente, de fato, está olhando para o cliente e façam como tu tem feito, Ricardo. Quando receberem um produto, pensem, esse produto está fácil de manusear? Será que eu não me estresso para poder atingir aquele objetivo que eu quero com esse produto? Tem uma caneta, ela facilmente tem que escrever, eu facilmente tem que trocar de cor. Tá simples isso. Quando eu recebo um produto, ele vem numa embalagem. Essa embalagem, muita gente já deve ter vivido isso. Essa embalagem tá fácil para eu desmontar e logo pegar o meu produto. Comecem a ser críticos com aquilo, porque com certeza atrás daquele produto teve alguém que pensou: esse cliente vai chegar, vai desembrulhar, vai abrir, vai usar. Ele vai usar várias vezes ao dia. Se nessas várias vezes ao dia ele tiver mini estresses na utilização dele, ele vai acabar o dia maluco e totalmente estressado. Então pensem, vivam a experiência com produtos, sendo críticos ao produto em questão. Bacana, é um bom exercício. Mas enfim, João, eu te agradeço muito aí o tempo, a dedicação, a energia, a empolgação aí e a contagiante, enfim, entusiasmo pela área da engenharia do produto. Isso é muito importante para todos, né? Mas especialmente para quem está começando aí um curso de engenharia de produção. Eu que agradeço. Então, tá bom. Obrigado. Então, encerramos por aqui a nossa conversa. Então, mais uma sobre